Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar sobre a política de Platão. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o mito da caverna e a ideia dos dois mundos do Platão, que é fundamental para a gente compreender essa dualidade, né? Só que hoje a gente vai falar de uma questão que também é importante para o Platão, que é a ideia da política. Por quê? O Platão escreve seu livro A República em 380 a.C. e nesse livro ele vai cogitar como seria uma cidade ideal. Por que ele vai cogitar? Primeira coisa, vamos fazer um contexto histórico que é muito importante. O Platão foi discípulo de Sócrates. E a época em que o Sócrates viveu e o que o Platão foi seu discípulo era o momento da democracia ateniense, foi o auge da democracia ateniense. Só que tempos depois que Sócrates morre, a democracia ela finda, ela acaba, os aristocratas eles conseguem voltar ao poder e aquela divisão democrática que existia na Grécia, em Atenas naquele momento, deixa de existir. Então Platão ele chega a uma conclusão que a democracia não é a melhor forma de governo, porque se fosse a melhor forma de governo, com certeza a democracia não teria chegado ao fim, ela teria se fortalecido e não perdido forças ao longo do tempo. Então, isso é muito importante para a gente entender o conceito dele, que é a sua ideia de sofocracia, que é uma sociedade comandada pelos sábios. Sofos é sabedoria. Então, sofocracia é o que a gente vai ter aqui, uma cidade governada por filósofos, ou seja, a ideia do rei filósofo. Da onde ele tira essa ideia? O Platão acreditava que nós, seres humanos, assim como ele dividia o mundo em dois, o inteligível e o sensível, ele acreditava que nós, seres humanos, tínhamos dentro de nós três almas. E ele dividia essas almas em três coisas. Então, por que ele vai dividir? O ser humano, ele possui aptidões. Dentro da existência humana, cada um tem uma propensão a ser melhor numa coisa do que em outra. Observando isso, ele falava, bom, existe um corpo somos um corpo e dentro de nós existe uma alma, a dualidade platônica. Essa alma, que é a nossa capacidade de pensar, ela pode ser dividida em três partes. A parte racional, a parte irracível e a parte apetitiva. Racional, aquela que fica na cabeça. Irracível, aquela que fica no peito. E apetitiva, a que fica no ventre. Antes de eu continuar, eu quero explicar o que cada uma dessa tem, qual é a função delas. Ele acreditava que o nosso corpo ele era coordenado por nossas almas. Quando você tem uma alma que é racional, a alma racional ela é responsável pela sabedoria, pelo conhecimento, pela busca, pelo aprimoramento do ser. A alma irracível, então é o contrário do racional, é a alma que age com a emoção, por isso que ela está localizada no peito, que age sem pensar, primeiro faz e depois pensa, então é a pessoa que age na emoção. E a alma apetitiva é aquela que só vai satisfazer os próprios desejos. É a alma que faz a gente ter vontade de comer, a alma que a gente tem vontade de dormir, que coordena todas as nossas partes fisiológicas de prazer e satisfação. Então, essa alma apetitiva. Qual seria a ideia, né? O mundo ideal para o Platão, né, o ser humano que vai conseguir ter controle sobre essas almas, é aquele que permite que a alma racional mande nas outras duas. Porque é o equilíbrio da alma racional com a alma irracível e apetitiva que vai fazer com que a gente consiga usar esse corpo que está aqui na Terra de uma forma coerente. Então, se você é uma pessoa que só age por impulso, né, que realiza todos os seus desejos, tanto no alimento quanto em qualquer exagero que você cometa na sua vida, tentando justificar que aquilo eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso dormir, dorme 12 horas e come 5 quilos de comida. Então, não. A gente precisa de um equilíbrio. Quem que vai fazer esse equilíbrio? A racionalidade. Apesar de eu desejar, apesar de eu querer mais, eu sei que existe um limite para o meu corpo. Eu sei do que eu posso e do que eu não posso. Então, a alma racional busca o equilíbrio. A alma irracível, emoção. Eu sou muito impulsivo, né? Quando eu fico nervoso, ninguém me segura. Então, você está em desequilíbrio com as suas almas. Porque se você permitir que a sua alma racional comande a sua alma irracível, as suas emoções,
você vai conseguir agir de uma forma que não vai prejudicar nem ao outro e nem a si. Então, esse equilíbrio da existência pertence a nós, seres humanos, de acordo com a nossa capacidade intelectiva. Sabendo disso, qual foi a proposta do Platão? Se cada um acaba, nem todo mundo consegue o equilíbrio, se nem todo mundo consegue manter a alma racional coordenando tudo, e a gente vive nesse mundo, a gente sabe que não consegue, nós percebemos as nossas falhas, né? Queria conseguir, queria fazer aquela dieta, queria estudar mais, e não faz. Por quê? Porque a gente acaba deixando ou as nossas emoções ou os nossos desejos nos orientarem. Sabendo disso, ele vai dizer o seguinte: se existe gente que tem uma propensão maior a permanecer orientado pela razão, outros pela emoção e outros pelos desejos, então a gente deveria ter no mundo uma organização social e política que respeitasse essas aptidões, que a sociedade ia funcionar de uma forma mais eficiente. Olha o que ele vai dizer. Ele acreditava que a sofocracia, que não é a mesma coisa que democracia, como eu já disse, ele achava que a democracia onde todos podiam governar não era um bom negócio, o bom negócio era só o rei filósofo governando. Ele vai falar que do mesmo jeito que existe 3 almas dentro das capacidades humanas, deveriam existir 3 classes sociais. A primeira classe social ele vai chamar de classe dos magistrados, que é quem é orientado pela razão. A segunda classe social seriam os guerreiros, que é quem é orientado pelos movimentos da emoção. E a última alma, a última classe social, que seria dos produtores, dos agricultores, né, do comerciante, seria aquele que é coordenado por sua alma apetitiva, ou seja, esse é capaz de criar para realizar os seus desejos, ele é capaz de trabalhar, de fazer, né, de construir com as próprias mãos aquilo que ele deseja. Então, ele acreditava nisso aqui. E para existir o equilíbrio na sociedade, assim como a alma racional deveria ter o equilíbrio das outras 2 almas, na sociedade os magistrados, os governantes, deveriam, portanto, ser os mais inteligentes. Agora eu vou contar uma história de como ele chega nessa, né, como seria a educação nessa sociedade. Ele vai dizer o seguinte: a educação dos seres humanos dentro da sociedade de Atenas, ou de qualquer lugar que tenha a sofocracia como ideal, ele dava a ideia assim: primeiro, do 0 aos 7 anos, a criança tem que ser educada por sua família, pais, mães e afins. Quando ela completar 7 anos, ela deve ser tirada do seio familiar e ser levada para a escola, todas elas. A partir daí, quem vai garantir a educação dessas crianças é o Estado. E o Estado vai educar dos 7 aos 20 anos. Quando essas crianças chegarem aos 20 anos, eles vão fazer uma prova. E nessa prova, eles vão perceber quem é mais orientado pela razão, quem é mais impulsivo e quem tem mais desejo, né? Faz o que dá na telha sem pensar muito. E aí ele vai pegar essa primeira leva de pessoas aqui que a alma é irracível e vai tirar para treinar os guerreiros, quem vai defender a cidade. E aí eles vão ter outro tipo de educação voltado para a arte militar. Até a educação era igual para todo mundo, filosofia, cultura, arte, música, guerra, tudo. Só que chega um momento que você vai se especializar. Anos depois, 5, 6 anos depois, você vai tirar uma outra leva de galerinha que vai ser quem é comandado pela alma apetitiva, reconhecendo aqueles que não são tão irracionais, que não pensam tanto, mas são criativos, produzem bem, você tira essa leva e mantém de novo numa educação específica para se tornar o provedor da sociedade, o provedor da cidade. E por último, o grupo que fica, que é o grupo da alma racional, aqueles que pensam, aqueles que buscam a sabedoria, esses seriam instruídos para a vida política, para governar. E somente aos 50 anos eles poderiam fazer novamente uma forma de teste e quem passasse se tornariam os magistrados, os governantes. Importante, ele não fala de um único líder, ele fala de quantos for necessário. Quantos homens a gente conseguiu formar aos 50 anos com a sabedoria do rei filósofo? Todos esses têm direito igual de governar. Então, para ele, a justiça na cidade estaria no equilíbrio onde o magistrado, guiado pela racionalidade, conseguiria orientar tudo isso de forma
muito mais interessante. Para vocês que são jovens, adolescentes, tem um filme que chama Convergente, ou Divergente, acho que Divergente, que fala dessa separação da sociedade por aptidões. Não é exatamente a proposta do Platão, mas vocês assistindo o filme podem ter isso na ideia ali e perceber que é mais ou menos assim que eles tentam fazer. Vou dar um espacinho para vocês tirarem um print. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!